Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou mostrar como criar um projeto Blazor no Net8 que é equivalente ao projeto Blazor WebAssembly com a opção ASP.NET Core Hosted, que era usado nas versões anteriores da plataforma .NET. Então, com o advento do Net8, o Blazor trouxe muitas novidades e também trouxe novos templates de projeto. Atualmente, nós temos os seguintes templates de projeto para criar aplicações Blazor. Temos o projeto Blazor Web App, que é o mais indicado para criar aplicações com interface do usuário pré-construída e com autenticação. Temos o template Blazor Web Assembler Standalone App, que é uma aplicação Blazor Web Assembler autônoma que pode ser executada no navegador sem um servidor. Temos o template Blazor Web Assembler App Empathy, que é usada quando você quer começar do zero e adicionar apenas os componentes e funcionalidades necessárias. Temos o template Blazor Server Web para aplicações que exigem comunicação em tempo real com o servidor, como atualizações em tempo real e manipulação de grande volume de dados. Temos o template Blazor Server App Empathy, que é quando você quer começar do zero e quer adicionar apenas os componentes e funcionalidades necessárias conforme necessário, mas para uma aplicação Blazor Server. Temos o template NetMaui Blazor Hybrid App, que é ideal quando você precisa criar uma aplicação que precisa ser executada em várias plataformas, como o iOS, o Android, o Windows, o macOS, usando a mesma base de código. E temos dois templates, um para o Blazor Web App e outro para o Blazor Web Assembly Standalone App, que usa a API Fluent. O primeiro é útil quando você deseja uma aplicação Blazor com um design moderno e consistente baseado no Fluent Design da Microsoft. E o segundo é semelhante ao anterior aqui, mas para uma aplicação Blazor Web Assembler, que pode ser executada no navegador sem um servidor. Então esses são os templates novos do Blazor no Net8. Então antes do Net8, ou seja, no Net6 e no Net7 principalmente, existia o template para criar um projeto Blazor Web Assembler com a opção ASP.NET Core Hosted. Esse template ele criava um projeto que incluía um projeto Blazor Web Assembler, que era o client, um projeto ASP.NET Core, que era o server, para atuar como servidor da aplicação, e um projeto compartilhado, o shared. Então esse template com essa opção não existe mais no Net8. Então atualmente, se você selecionar aqui Net8 para um projeto Blazor Web Assembly Standalone App, que seria o equivalente, você não tem a opção para selecionar ASP.NET Core Hosted. Então com isso podem surgir duas perguntas. Como eu posso, então, criar um projeto Blazor no Net8 que seja equivalente aos projetos que utilizavam essa opção ASP.NET Core Hosted? E segunda, como eu vou migrar um projeto que foi criado nas versões anteriores usando esta opção? Se eu quiser migrar ele para o Net8, como eu vou fazer isso? Então, diante dessas duas questões, nessa semana eu vou focar e vou responder a primeira pergunta e vou mostrar como nós podemos criar um projeto Blazor no Net8 que é equivalente aos projetos que eram criados com essa opção ASP.NET Core Hosted. Então, para fazer isso, eu tenho duas opções principais. A primeira consiste em criar um projeto ASP.NET Core usando o template ASP.NET Core Web API, que vai ser o projeto server. Depois eu incluo neste projeto o projeto Blazor usando o template Blazor Web Assembly Standalone App, que vai ser o projeto client, e aí eu incluo um outro projeto compartilhado usando o template Class Library, que vai se comportar como sendo o projeto shared. E aí eu vou incluir as referências entre os projetos. Essa seria a primeira opção. A segunda opção consiste em criar um projeto Blazor usando o template Blazor Web App configurado com o Interactive Render Mode como Web Assembler e o Interactive Location como global.
A seguir, incluir o projeto compartilhado usando o template Class Library, que vai ser o projeto Shared. Então aqui, quando eu criar o projeto Blazor App, usando essas configurações, eu já vou criar o projeto Client, o projeto Server, aí eu incluo o projeto Shared. Aí eu defino as referências entre os projetos. Essas seriam as duas opções principais para poder criar um projeto equivalente que usava a opção ASP.NET Core Hosted. Existe ainda uma opção onde eu posso fazer o seguinte: eu posso criar o projeto usando o template Blazor WebAssembly Standalone App. Aí eu altero o framework para o Net7, habilito a opção ASP.NET Core Hosted, crio o projeto e a seguir eu faço a atualização e os ajustes para o Net8. Nessa abordagem aqui, eu vou ter que fazer uma migração do projeto e isso vai estar relacionado com a segunda pergunta, né? Então eu vou abordar isso em outro vídeo. Então, para esta semana, respondendo a primeira questão, eu vou usar a segunda opção para criar o projeto Blazor no Net8, equivalente à criação do projeto que usava o template com a opção ASP.NET Core Host. Então, para fazer isso, olha, eu vou criar um projeto bem simples, que vai gerenciar informações de categorias, realizando as operações incluir, alterar, excluir e consultar categorias. Então eu vou iniciar criando o projeto Blazor Underline Catálogo usando o template Blazor Web App. Vou fazer as configurações de Interactive Render Mode como Web Assembler, Interactivity Location como Global. Aí eu vou incluir o projeto compartilhado com o nome de Blazor Underline Catálogo.shared, usando o template Class Library, e vou incluir as referências entre os projetos. Então eu vou atacar essa primeira tarefa aqui. Então, abrindo aqui o Visual Studio 2022, eu vou selecionar a opção Create New Project. E aqui, ó, eu vou selecionar aqui, ó, C#, todas as plataformas e os templates de projetos Blazor. Olha aqui os templates: Blazor Web App, Blazor Web Assembly Standalone App, Blazor Web Assembly App Empty, Blazor Server App, Blazor Server App Empty, o NetMAUI Blazor Hybrid App e o Fluent Blazor Web App e o Fluent Blazor Web Assembly Standalone App. Os projetos disponíveis para criar aplicações Blazor. Vou marcar aqui, ó, Blazor Web App. Vou clicar em Next. Aqui eu vou informar o nome, né? Blazor Underline Catálogo. Vou clicar em Next. E aqui, olha, eu vou selecionar o Net8, o tipo de autenticação não vou definir, configurar para HTTPS. Em Interactive Render Mode eu vou selecionar a opção, ó, Web Assembler. E Interactive Location, eu vou selecionar a opção Global, vou deixar marcado aqui para incluir as páginas de exemplo e vou usar o Top Level Statement. Então, quando eu defino aqui o Interactive Render Mode como Web Assembler, isso significa que o código vai ser executado no navegador do usuário, permitindo uma experiência interativa mais rápida e responsiva. Aqui vai estar sendo usado o Sign-on-Wire para comunicação bidirecional em tempo real entre o cliente e o servidor. E quando eu defino aqui o Interactive Location como Global, eu estou definindo que todos os componentes do aplicativo serão renderizados interativamente usando o Blazor WebAssembly. Então isso significa que as atualizações na interface do usuário serão propagadas instantaneamente para o navegador do usuário, tornando assim a experiência mais fluida. Então eu vou clicar aqui em Create e eu vou ter um projeto criado aqui, ó, aonde eu tenho aqui o projeto Blazor Underline Catálogo, que é o projeto Server, e Blazor Underline Catálogo.client, que é o projeto Client. Então agora, olha, eu vou criar o projeto Shared. Vou vir aqui em File, Add, New Project, selecionar aqui Class Library, clicar em Next, vou chamar de Blazor Underline Catálogo Shared. Vou clicar em Next, selecionar o Net8, né, e clicar em Create. Pronto, olha. Então aqui, deixa eu remover essa classe que ele criou, que eu não vou utilizá-la aqui, ó. Eu tenho os três projetos. Então eu vou fazer assim, ó. O projeto Blazor Catálogo, eu vou vir aqui em Dependencies, ó, e vou selecionar Add Project Reference. Ele vai referenciar o projeto Client e o projeto Shared, os dois projetos. Vou clicar em OK. O projeto Client, aqui em Dependencies, vou selecionar Add Project Reference, ele vai referenciar o projeto Shared. Vou clicar OK e o projeto Shared não vai referenciar nenhum projeto, ele vai
está sendo referenciado pelo projeto server e pelo client. Então, essa é a estrutura equivalente ao projeto que era criado anteriormente nas versões do Net 6 e do Net 7 com a opção ASP.NET Core Hosted. Então agora, dando continuidade aqui ao nosso desenvolvimento, eu vou agora no projeto compartilhado, o projeto Blazor_Catálogo.shared, eu vou criar uma pasta Models e vou criar a minha entidade, a minha classe categoria, com 3 propriedades, ID, nome e descrição. Então vou vir aqui abrindo o meu projeto, vim aqui no projeto Shared, selecionar New Folder, vou definir aqui o nome Models, e aqui vou selecionar a opção Add Class e vou definir aqui o nome da classe como categoria. Então essa classe eu vou definir 3 propriedades. Categoria ID, que vai ser a chave primária da tabela quando for gerada, o nome e aqui vou chamar de descrição. Então é a descrição, não imagem. Então o nome da categoria é obrigatório. Estou definindo aqui um atributo Data Annotation, né, para realizar a validação de forma bem simples. Então essa vai ser a nossa entidade que eu vou salvar, que foi criada aqui no projeto Shared. Então com isso, o projeto Shared aqui para o nosso exemplo não vai ser mais alterado. Então continuando, agora eu vou focar no projeto Blazor_Catálogo, que é o projeto Server. Vou incluir as referências ao Entity Framework Core para o SQL Server e para o Entity Framework Core Tools, para mim poder aplicar o Migrations. Vou criar as pastas Context, onde eu vou definir o arquivo de contexto, e a pasta Controllers, onde eu vou criar o controlador de categorias. Então aqui eu vou criar uma API que vai atender as requisições do projeto Client. Para fazer isso, eu vou ter que incluir o serviço dos controllers e o seu mapeamento no arquivo Programming, incluindo aqui esse código, build services add controllers e app map controllers. Isso é muito importante. Aí lá no arquivo app-razor eu vou referenciar o arquivo de script utils.js, que é um arquivo de JavaScript que eu estou usando, e vou registrar o arquivo do contexto e aplicar a migração. Então vamos lá. Então no projeto server, eu vou selecionar aqui, Manage no Get Packages. Vou clicar em Browser e vou incluir aqui, Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Vou instalar, vou aplicar e vou aceitar. Vou repetir o procedimento e agora eu vou incluir o pacote Tools. Microsoft Entity Framework Core Tools, para mim poder fazer o Migrations. Vou instalar, vou aplicar e vou aceitar. Feito isso, o meu projeto, ele tem que estar referenciando aqui, os pacotes do Microsoft Entity Framework Core SQL Server e Tools. Vou fechar aqui. E aqui uma coisa muito importante que eu tenho que fazer, nesse projeto, quando eu crio ele usando a opção Blazor Web App, aqui, ele não inclui suporte aos controladores. Então aqui eu vou ter que incluir os serviços dos controladores. Então aqui, antes de eu dar o build, eu vou vir aqui e vou dar Builder Services Add Controllers. E no final aqui, antes de eu executar a aplicação, eu vou ter que definir o mapeamento dos controladores, né? Senão eu não consigo enviar requests aqui para essa API que eu vou criar aqui, Então vou definir app map controllers. Agora com isso, quando eu definir os endpoints aqui que eu vou criar nesse projeto, o projeto client vai poder consumir a API que eu vou criar aqui no projeto server. Muito bem, então agora eu vou salvar e no projeto server vou criar as pastas context, onde eu vou criar o arquivo de contexto, e vou criar a pasta controllers, onde eu vou criar o meu controlador. Então, na pasta context eu vou selecionar a opção Add Class e vou criar o arquivo que eu vou chamar appdbcontext, que vai ser o meu arquivo de contexto, né? Então esse arquivo de contexto, ele vai possuir esse código aqui, Ele está herdando de dbcontext, né? Está fazendo um mapeamento ORM bem simples, onde eu estou mapeando da minha entidade categoria para a tabela que ele vai criar no banco de dados, que vai ser identificada com o nome de categorias. Muito bem, eu vou salvar. A seguir, eu vou definir aqui, na pasta Controllers, o meu controlador. Vou vir em Project, Add New Item, vou selecionar aqui ASP.NET Core, colocar API Controller Empty. Vou chamar esse controlador de categorias Controller. Vou criar um controlador bem simples aqui. Poderia até usar o scaffold aqui para gerar, mas como ele é bem enxuto, né? Eu vou definir o código dele da seguinte maneira. Aqui, Então aqui, eu estou usando a instância do meu contexto, para realizar as operações com o banco de dados. Aqui eu vou corrigir alguns endpoints. Aqui vou usar o get, não vou usar essa paginação aqui. E vou usar os demais métodos. Então, eu estou fazendo aqui o básico, obtendo todas as categorias
obtendo uma categoria pelo ID, são os endpoints get. O HTTP post vai criar uma nova categoria, o put vai alterar e o HTTP delete vai deletar. Então tá aqui, estou usando a instância do contexto e estou usando aqui os métodos link, né? Acessando aqui minha tabela categorias, tá vendo? E para persistir no banco de dados, nas operações para criar, atualizar e deletar, eu uso save changes async. Então agora eu criei o meu controlador, eu vou salvá-lo, né? Tenho o arquivo de contexto e o controlador. Vou definir a string de conexão que eu vou usar aqui no meu ambiente, né? Então eu vou definir aqui, um connection string, uma seção, né? Que vai estar acessando aqui um banco de dados que eu vou chamar de a-catalog-db. Então observe que eu estou tendo que informar o Trusted Service Certificate igual a true, porque eu estou usando o NET 8, né? Então está aqui minha string de conexão definida com o nome de default connection. Feito isso, eu tenho que vir aqui na classe program e registrar o serviço do contexto. Então eu vou vir aqui e usar o código que registra o meu arquivo de contexto antes do build aqui, Vou defini-lo aqui, Então, builder service addDB context, o meu arquivo de contexto, tô definindo o provedor e use SQL Server e tô obtendo a string de conexão usando get connection string, o nome da string de conexão. Então, com isso, olha, eu não posso esquecer de fazer uma configuração que eu tenho aqui, no arquivo app.razor. É aqui que eu tenho o script para o meu BrazorWeb.js. Aqui eu vou incluir um outro script que eu vou usar aqui quando eu criar os componentes, que vai ser esse script aqui, Estou chamando de utils.js. Que eu vou criar no projeto client esse script, mas eu tenho que registrá-lo aqui, no arquivo app.razor dentro de components. Então, olha, com isso eu posso salvar tudo e agora, olha, no projeto server eu vou aplicar o migrations e criar a base de dados. Então, vou vir aqui em tools, Package Manager Console. Então, eu estou com o projeto server selecionado, tá vendo? Vou dar cd Blazor_catálogo. Vou dar um dir, eu não estou na pasta do projeto, então vou ter que dar um outro cd Blazor_catálogo. Vou dar um dir, agora eu estou na pasta do projeto, tá vendo? Então agora eu posso aplicar o migrations. Vou fazer isso aplicando o comando add migration inicial. Ele vai buildar, se não tiver erro, ele vai gerar o script de migração. E vai criar aqui no projeto Blazor_catálogo a pasta migrations. E está aqui o arquivo de migração. O que ele vai fazer aqui? Ele vai dar create table, criar tabela categorias, com as colunas categoria ID, nome e descrição. Bem simples, né? Muito bem, então agora eu tenho um script, vou aplicar esse script. Vou fazer assim, update database. Ele vai aplicar o script e vai criar o banco de dados e a tabela categorias. No SQL Server, tá vendo? Deu os comandos, create table. Então, se eu abrir aqui o meu SQL Server Management Studio e mandar ele atualizar aqui, eu tenho que identificar meu banco de dados a_catálogo_db, que foi o nome que eu dei para minha base de dados. Olha aqui, a primeira base. Eu já coloquei o A aqui justamente para mim poder identificá-la facilmente. A_catálogo_db. A tabela categorias, vamos ver aqui o design dela. Então ela foi criada com sucesso. Tá aqui, categoria de nome e descrição. Muito bem. Então a parte do projeto server foi concluída. Vamos agora focar no projeto client. Vou fechar tudo aqui. Então no projeto client, nós vamos criar o arquivo utils.js na pasta www.root, com o código JavaScript, criar na pasta page as pastas categoria e shared. E aí nessas duas pastas eu vou criar os componentes Razor. Vou ajustar o código dos arquivos home.razor, navemenu.razor e do _imports.razor. E vou registrar o serviço do HTTP client com endereço base, para mim poder acessar minha API e enviar os requests para ela. Então na pasta shared eu vou criar os componentes compartilhados, confirmação e exibição de erro. E na pasta categoria, dentro da pasta pages, é que eu vou criar os componentes index, create, edit e categoria form.razor, que vai gerenciar aqui as informações das minhas categorias. Então vamos lá. No projeto client, aqui na pasta www.root, eu vou selecionar essa pasta aqui, vou criar aqui o arquivo JavaScript. Então vou vir aqui project, add new item, vou selecionar aqui, JavaScript. Vou selecionar JavaScript file, aqui eu vou chamar de utils.js.
Então, ó, o código desse JavaScript vai ser bem simples, vai ser isso aqui, ó. Essa função focus by ID, ela serve para encontrar um elemento HTML na página com um ID específico. E, se encontrado, ele vai colocar o foco nesse elemento. Eu vou usar essa função para me colocar o foco num campo de formulário. Então, já criei, né? Eu vou fechar. Então, retornando aqui, ó, eu também vou criar aqui dentro dessa pasta www.root, eu vou criar uma outra pasta que eu vou chamar de images. E aqui eu vou colocar uma imagem que eu vou usar só na página home. Então, eu vou selecionar aqui, ó, a opção Add Existing Item. Vou vir aqui em imagens, produtos, vou selecionar aqui a imagem do Blazor aqui, ó. Pronto. Então aqui, ó, a pasta www.root já está ajustada. Então dentro da pasta Pages, ó, eu não vou usar esse componente counter nem o Weather. Vou removê-los daqui. Vou criar a pasta categoria, onde eu vou criar os componentes da categoria e vou criar a pasta Shared, onde eu vou criar os componentes compartilhados. Vou aproveitar e vou ajustar o código do componente home.razor. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, vou exibir aqui um nome catálogo de produtos e vou exibir essa imagem aqui, ó, blazor1.jpg. Então agora, ó, dentro da pasta categoria, vou criar os componentes Razor. Selecionar a opção Add New Item, vou selecionar aqui, ó, ASP.NET Core, Razor Component, vou iniciar criando o componente index.razor, que vai exibir a relação de categorias. Eu vou copiar o código desses componentes, que eu podia ter gerado esses componentes usando o scaffold, né? Então tá aqui, ó. Ele tem aqui uma rota categoria e basicamente aqui, ó, eu vou exibir o nome e a descrição da categoria. Aqui, ó, eu estou usando os componentes confirma e exibir erro. Então, como eu ainda não criei, ele está dando um alerta aqui. E aqui, ó, ele vai carregar as categorias, vai exibir e aí eu vou poder excluir a categoria aqui usando o componente que eu vou mostrar a seguir. Vou salvar. Agora eu vou criar o componente edit dentro da pasta categoria. Project, add new item, Razor component, edit. E vou definir o código desse componente dessa forma. Então aqui, olha, observe que eu estou usando a instância do HTTP client e usando o método getFromJSON-Async, ó, e estou enviando o request para o meu endpoint identificado aqui no controlador, no projeto Blazor Catálogo, ó. API categoria, vai vir no get, ele vai vir aqui, ó. Né? Aí quando eu for confirmar alterações, eu vou dar um asJSON-Async. Então getFromJSON-Async vai obter as categorias e put asJSON-Async vai persistir as informações quando eu editar a categoria. Vou salvar aqui, né? Vou criar aqui o componente create, add new item, Razor component, create.razor, que vai permitir eu criar uma categoria. Para isso, ó, eu vou usar o método do serviço HTTP Client post as JSON-Async lá para minha API categoria. E vou concluir aqui criando, vou salvar, né, o componente que eu vou chamar de categoria form, que vai ser o formulário que eu vou usar para realizar a edição e a criação das informações de categorias. Então aqui, ó, eu estou usando o edit form, ó, passando o meu modo categoria, vou submeter aqui, ó, categoria nome, categoria descrição. Vou fechar aqui e salvar. Aqui na pasta Shared vou criar os dois componentes que eu vou usar aqui, ó, add new item, Razor component. O primeiro vai ser o confirma.razor, que eu vou usar uma janela de diálogo para confirmar a exclusão, então eu vou precisar desse componente, ó. Vou salvar aqui e o outro que eu vou criar, outro componente, vai ser o componente exibe erro. Project, add new item, exibe erro. Para exibir erros, né? Se eu precisar, esse é bem simples, ó. Ele vai verificar se essa mensagem aqui para ser exibida é nua ou vazia. Se não for, ele vai exibir aqui uma mensagem de erro com um alert danger aqui. Muito bem, então os componentes foram criados, depois eu vou ajustar o código, verificar se tem algum erro nos componentes. Eu tenho que definir aqui, ó, uma coisa muito importante na classe Program, que é o meu endereço base, para mim poder acessar a API. Então eu faço isso registrando o serviço HTTP Client e passando o endereço base. Ele vai pegar do ambiente, então ele vai pegar esse endereço aqui, ó, onde está em atendimento a minha API. No arquivo Launch Settings, ó, ele vai pegar e está atendendo nesse endereço, localhost 7253, graças a esse código aqui. E para mim não ter problema de referências aqui, eu vou definir aqui no arquivo imports alguns using aqui, ó, o meu projeto Blazor Underline Catálogo Client, Blazor Underline Catálogo Client Pages, Client Pages Shared, Shared Modules. Vou
fechar e salvar tudo aqui, ó. E aqui em layout, ó, em navemenu.razor, eu não vou exibir, né, o componente header, e aqui, ó, ao invés do menu eu estar exibindo o texto counter, eu vou exibir assim, categorias, e eu vou exibir esse componente index. Então eu tenho que mapear ele para categoria, aqui, ó, categoria. Vou salvar. Então, com isso, ó, eu praticamente concluí aqui a definição dos recursos dos componentes no projeto client. Então, vamos verificar aqui nos componentes, começando com os componentes de categoria, ver se tem algum erro aqui, ó. Naturalmente, você vai ver que os erros sumiram, ó. Ele já reconheceu os componentes, tá tudo ok, ó. O edit, tá vendo, ó? O create, categoria form, ó, ele reconheceu, tá tudo ok. Em shared, ó, confirma, tá tudo ok. E exibe erro, tá tudo ok. Isso foi graças a esses imports que eu dei aqui, ó. Então, quando eu uso as declarações using aqui, elas vão poder ser usadas por todos os componentes desse meu projeto. Então, isso ajuda bastante. Então, agora, ó, basta eu fechar tudo. Vou fazer o seguinte, ó, vou dar um clean na solution. E vou dar um rebuild na solution para ver se eu tenho algum erro de sintaxe. Ó, tudo ok, não tenho nenhum erro, né, ó. Então agora, olha, eu vou executar o meu projeto. Então, ó, eu tenho aqui o meu projeto server, do Blazor Catálogo, o projeto client e o projeto compartilhado. Então eu vou executá-lo. Olha aqui, ele está apresentando aqui a página inicial, que é aquela imagem do Blazor, ó, catálogo de produtos, e no menu categorias. Clicando aqui, ó, eu não tenho nenhuma categoria, ó, então não existe categorias cadastradas. Vamos criar uma nova categoria. Clicando, vou chamar aqui, ó, bebida. Descrição, vou usar a mesma. Clicar em salvar. Tá vendo, ó? Ele salvou e já está exibindo, ó. Vamos criar outra categoria. Vou colocar aqui sobremesas. Sobremesas. Vou salvar. Tá aqui, ó, sobremesa. Vou criar outra categoria. Vou colocar aqui, ó, material escolar. O nome e a descrição. Pronto, tá aqui, ó. Então eu vou clicar em editar, ó. Ele me edita. Bebidas alterada, ó. Vou salvar. Olha aqui, ó. Bebidas altera. Vou voltar ao normal. Então posso editar, olha, cancelar. Posso deletar. Aqui, ó. Ele me abre uma janela de diálogo. Tá usando meus componentes, ó. Vou cancelar. Vou criar uma nova categoria aqui, ó. Teste. Vou salvar. Vou deletar, vou confirmar, olha aqui, ó. Então com isso eu tenho um projeto criado aqui, ó, no Net8, usando a mesma estrutura dos projetos que usavam a opção ASP.NET Core Hosted, onde eu criei o projeto server e o projeto client usando o template Blazor App e incluí o projeto compartilhado. Então essa seria uma abordagem que você pode usar se você precisar criar um projeto usando essa estrutura. Então era isso que eu queria mostrar essa semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.